ajeita aí, que o papo é todo seu. É todo seu. Escuta o coração. Solta a alma, entra no flow, na vibração. É todo seu. Do início ao fim, esse espaço é pra você. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Todo Seu Podcast. Eu sou o Antônio Azete, host deste episódio de alguns, e tô aqui com o meu amigo Celcinho Júnior. Olá galera, tudo bem? Obrigado mais uma vez. Sempre trazendo gente importante, gente E bacana. que importância dessa Cara, vez. e que vamos falar de coisas boas, né? Dá uma palhinha aí pra quem tá começando o episódio aí. Ó, se você gosta de documentário, filme, shows, né, tudo que tem a ver com audiovisual, tá? E direção, você tá com a pessoa certa, hoje vai ser uma aula de direção. Direção? Inclusive, ela reinventa algumas coisas que tem assuntos bem legais, hein? É mesmo? Se você é um influenciador youtuber quiser um direcionamento, pode ligar pra ela. Ela sabe tudo. Essa história é boa, a gente vai contar. Exatamente. Bom, a gente tá aqui com Patrícia Guimarães. Muito obrigado. Obrigado, minha amiga. Obrigado pelo convite mesmo. Sabe, essa galera aí que de audiovisual, eles têm a agenda pior que a nossa. Pior que a nossa. Porque assim, domingo à noite, 8 horas da noite, O esforço é muito eles têm reunião, Então, assim, obrigado por ter aceito, tá? Eu que agradeço o convite, uma honra. Fala aí desse último desafio que eu vi. Eu mandei até a mensagem no dia que eu vi pra você, Me emocionou muito. pra Estelinha, não, porque foi forte mesmo. E são coisas inéditas. Você acabou de dirigir o Doc do Cazuza. Como é que foi isso pra você? Como é que foi o convite até esse desdobramento final? Não foi um convite, na verdade, né? O Doc do Cazuza, eu digo que na minha vida assim, profissional vai ter um antes e depois dele, porque foi uma ideia que eu tive em 2022. Eu tava. A gente ainda começando a pandemia, final de 2021, eu abro o jornal, vejo uma carta aberta da Luciana Araújo para um ministro da Educação da época, pedindo que ele se retratasse da maneira que ele citou Cazuza numa fala, dizendo que o Cazuza era promíscuo, que coisas do tipo. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que pode, tanto tempo depois da morte de um ídolo, uma mãe ter que vir a público defender seu filho dessa maneira? Muito louco. E aí eu falei, peraí, isso que me tocou de muito forte. E aí eu pensei, quero fazer alguma coisa sobre o Cazuza, o que eu vou fazer? E aí falei, quero contar essa história dos 5 últimos anos da vida dele, onde ele produziu 2 álbuns, já doente, saiu do Barão, começa a carreira solo, faz os grandes sucessos que a gente canta até hoje, né? Que eu pensei, meus filhos cantam Cazuza e não sabem da história do Cazuza. Sim. Então, vou fazer esse recorte. E aí eu tenho uma parceria de longa data com a Conspiração Filmes e com um diretor de cinema também, de audiovisual, que nem eu, que é o Andrucha, o Odton. Claro. E aí eu liguei para o Andrucha, falei, Andrucha, eu tive uma ideia, eu fiz aqui um projeto, quero fazer, mas eu quero ser faz comigo, vamos, sua parceria, que eu queria a parceria da Conspiração, ainda não era uma diretora convidada da Conspiração, né? Eu fazia alguns projetos lá, tinha feito Rock in Rio, a série do Rock in Rio, e queria continuar fazendo outras coisas, né? E aí o Andrucha pirou, falou, vamos fazer. E aí a gente foi conversar com a Lucinha. E eu tenho uma relação com a Lucinha que passa pela minha família, porque a Lucinha tinha casa de campo no mesmo lugar que a minha família tinha, na Serra, conhecia meus avós. Quando ela era costureira, ela costurou vestidos para minha mãe pequena, ela fez vestido de 15 anos da minha mãe. Legal. Então eu tinha já um acesso à Lucinha. Eu costumo chamar ela de tia Lucinha até. Aí eu fui até ela e aí eu e a Andrucha e vendemos a história para ela. E aí conseguimos vender para o Globoplay. Não, mas Na verdade, entrou Estelinha Amaral, Estela Amaral, que é uma grande parceira querida, que foi muito tempo a head de música do Multishow, né? Estela, ela foi a pessoa que vendeu a série para o Globoplay. Ela viu uma vez, a gente estava fazendo um programa para o Bis, chamado Tempo Sertanejo. Foi uma série pequenininha que a gente fez para o Bis, com alguns cantores sertanejos. E aí eu estava fazendo um negócio que chama chato de fazer, que é você pegar todas as músicas que estão na série e ficar marcando a minutagem. Sim. Não era nem para eu estar fazendo aquilo, mas a produção não estava podendo fazer. Eu estava fazendo esse kill sheet chato das músicas. Aí ela olhou no meu computador e falou, o que é isso aqui? Um projeto que eu apresentei lá na Conspiração, a Conspiração tá tocando, mas ainda não rolou. E aí ela, quando viu, pirou, acionou o Globoplay, não sei o que, e vendeu. E o trabalho de pesquisa? Como é que foi? Porque foi um trabalho que eu vi que tinha, assim, primeiro, tinha muita coisa inédita, né? E assim, deve ter sido um trabalho de pesquisa de construção, porque você é uma série densa pra caramba, assim, né? Porque às vezes no final dela porque ele já tá. Tem ele sendo gravado ali muito magrinho, tal, muito debilitado, né?
Mas é o Cazuza, né? É aquela força da natureza, né? De querer viver, de querer aproveitar até o último dia. Então, assim, como é que foi essa pesquisa toda? Essa pesquisa, bom, a gente teve uma grande... Primeiro tem uma pesquisa toda que eu já vim fazendo, que assim, a Lucinha fez junto com a Flora Gil, produzido pela Flora Gil, um livro com as coisas do Cazuza, com as coisas do acervo que ela tinha do Cazuza, né? Um livrão, são duas... É uma fotobiografia e um livro de poesias. E então tinha esse acervo dela que eu fiquei conhecendo pelo livro, eu já sabia, porque eu também faço muita parceria com a Flora Gil, tem um programa do Gil no Canal Brasil chamado Amigos São as Palavras que eu dirijo, então já tenho, é um lugar que eu tenho muito acesso ali. Então eu sabia que estava rolando esse livro e que tinha esse acervo. Então, esse acervo foi tudo, porque a Lucinha ela tem uma coisa de colecionadora, de museóloga, que ela guardava a redação do primeiro ano do Cazuza, até as letras que ele começava a escrever, abraçava, jogava fora, ou batia na máquina, que ele tinha mania de bater na máquina. E ela pegava isso? Ela pegava isso e guardava. Então, é um acervo incrível. Então, eu entrei nesse acervo por conta dela, e álbuns de família, coisas que ela tinha em casa. Então, quando eu comecei a olhar esse acervo, eu falei, opa, eu tenho uma coisa de muita intimidade aqui. Eu vou poder contar essa história por dentro. Eu não vou precisar contar essa história de um olhar distante, de quem está vendo ali como é que o Cazuza vai falar. Não, eu vou entrar e deixar o Cazuza, ver como é que o Cazuza viveu essa época. Né? E aí a gente teve uma grande pesquisadora também, que conseguiu tudo assim, muito... Era uma época, né, que as pessoas, não sei se as pessoas têm noção hoje em dia, que não tinha internet. Sim. Era impresso. Né? Impresso em rádio. Era físico, era né, analógico ali, concreto, tipo essa xícara, estava impresso. Né? As manchetes que acabavam com ele, ficavam contando, fazendo um countdown da morte dele. Vocês fizeram, inclusive, aquela matéria da Veja. Que a gente revelou. Foi, né? Aquilo ali, muita gente não sabia, né? Inclusive, depois até o jornalista, né, que faleceu. Um faleceu, mas quem realmente fez foi o Mário Sérgio Conte, que ainda está aí vivo e que não quis se pronunciar. Eu, pessoalmente, liguei para ele, que era uma boa maneira dele olhar e falar, cara, era uma época, fui mal, pedi desculpas para a família em nome do Cazuza, pedi desculpas ao Cazuza através da família, mas o cara não quis falar, então, realmente, né, diz muito sobre ele. Só explica pra galera, contextualiza o que aconteceu. A Veja fez uma capa com a foto do Cazuza, uma foto dele, que o Cazuza foi chamado para fazer, quando ele fala em fevereiro de 89, ele assume publicamente que ele está doente. Ele tinha muito preconceito antes. Em fevereiro de 89, ele assume para o Zeca Camargo, em Nova York, quando ele estava vindo do tratamento de Boston. E aí ele chama o Zeca e conta para o Zeca. O Zeca diz que de uma maneira muito irreverente, diz aí que eu tô com a maldita, né? Que eu tô com AIDS. Daí volta para o Brasil e chega em abril, a Veja procura ele para fazer Páginas Amarelas. Cazuza era vaidoso, né? Como todo artista, como toda coisa. E que se fazia Páginas Amarelas na época, nem sei o que corresponde hoje, mas era uma coisa muito bombada, era viralizar muito, né? E aí ele aceitou ser fotografado do jeito que ele estava. O Cazuza tinha consciência de fisicamente o que ele era, o que ele estava. Ele sabia que a doença dele era uma doença que estava impressa no corpo dele. Não era uma doença que dava para esconder. E de todo o preconceito que tinha com isso. Da época, né? Da época. E ele era um cara que ele estava sempre dando porrada no preconceito. Sim. Então aquilo também tinha uma coisa dele de, olha só, tô assim mesmo, tô aqui, mas tô vivo. Tô produzindo, tô fazendo. E o intuito da matéria na cabeça dele era isso. A pessoa que combinou, assim, na verdade, na série, eu estou fazendo justiça à história de uma mulher que chama Ângela Abreu. Ela mudou o nome por conta dessa matéria. Ela agora assina Ângela Dutra. Ela deixou de ser jornalista, passou a ser escritora, porque ela foi queimada por essa matéria. E ela conhecia a Lucinha da escola. E ela chegou a Lucinha e perguntou se ela podia fazer uma entrevista com o Cazuza. Nas Páginas Amarelas, o Cazuza topou. Em paralelo a isso, o editor da Veja, que era o chefe dessa Ângela, era amigo de uma amiga da Lucinha, foi lá também falar da matéria. Quando chega para a matéria, a Ângela chega para fazer a matéria, que Páginas Amarelas geralmente tinha um repórter e um fotógrafo, e com pouca luz, porque era uma foto pequenininha, era na revista, logo que você abria a revista, tinha essas Páginas Amarelas, que eram entrevistas com celebridades, com personalidades importantes da época, né, de cada época que estava acontecendo. A Ângela chega e leva um susto que o editor dela estava lá, o chefe dela estava para fazer. É como se eu tivesse um diretor-geral acima de mim no set, eu chego para dirigir uma cena, a gente chega ali no palco do Rock in Rio, já não chega o Roberto junto, você fica, o que você tá o que tá acontecendo, né? O que eu fiz? E ela começou a conduzir a matéria, e esse cara começou a entrar com perguntas que eram perguntas que estavam fora da pauta dela. Perguntas que eram perguntas...
invasivas do Cazuza, perguntas sobre drogas, sobre a sexualidade, sobre o que ele fazia com as pessoas, enfim. E ela, num determinado momento, resolve sair da matéria porque viu que estava estranho. Foi no quarto, falou com a Lucinha, que embora a Lucinha ficou aflita também, porque viu que o Cazuza estava falando de tudo. O Cazuza não andava mais sozinho, ele tinha um Bené, que era um funcionário dele que pegava ele no colo, levava ele pro banheiro, botava ele de volta. O Cazuza era escrachado, era debochado, então ele não estava nem aí. Você já sabe que eu tô aqui doente, não tô fudido, não tô conseguindo fazer isso, eu não vou esconder isso de você. Tinha um fotógrafo que fez as fotos do Cazuza. Se você olhar a foto da capa da Veja, que é o Cazuza muito magro, com a pele já toda marcada por conta do AZT, que deixava a pele escurecida com umas manchas, assim, se abraçando. Se você olha a foto sem a manchete, sem o texto, porque a manchete era um ídolo agoniza em praça pública. Se você tira a sua foto, a foto é linda. É a foto dele naquela imagem, mas ele se acolhendo, ele se abraçando com uma luz bonita. Quando você bota o texto, você vê que a foto, virou outra coisa. E a matéria acabou virando uma matéria de capa, sem avisar a ninguém. O Cazuza não sabia, a Lucinha não sabia, a Ângela, repórter, não sabia. E o que a Ângela e o editor dela apuraram, vai para o editor, para o chefe de redação. Esse chefe de redação, ele mudou o texto da matéria. Ele pegou coisas que eles relataram, mas que não eram matéria, e deu essa coisa do invasivo, do Cazuza não faz mais sua necessidade sozinhas, Cazuza bulinou o peito de uma fã, coisas que você não sabe nem se é verdade ou não. Cazuza fez não sei o quê. Quando o Cazuza abre a Veja, 800 mil cópias foram vendidas numa única tarde de domingo. Isso em 1989. Que você imagina, você dizer hoje um negócio tem 800 mil views, pode não ter expressivo, mas assim, sim, você comprar. muita coisa. Muitas pessoas saíram para comprar uma revista na banca de jornal por conta daquela capa. Ele passou mal na hora. Foi para coisa. A gente descobriu pela Ângela, que nunca tinha falado com ninguém, quem é que tinha realmente mexido no texto. Quem é que tinha escrito aquele texto, que foi um jornalista, que eu faço questão de dizer o nome dele, que é o Mário Sérgio Conte. E a gente chamou ele para falar, mas ele não quis, assim. Essa capa, então a série traz isso também, né? A gente traz assim, olha só. E essa mulher, cara, ela deixou. No dia seguinte ela chega na redação, os fãs do Cazuza, ela pediu demissão, porque ela não reconhecia aquela matéria. A matéria não é assinada. Tem, assim, num trecho da matéria, tem os repórteres Ângela Abreu e Alessandro Porro foram até a casa do Cazuza, ele fumou 2 maços de cigarro e conversaram durante 2 horas. E um texto que, quando você começa a ler, é um texto que vai te dando um nó aqui no estômago. E o cara ficou foi muito ruim, foi para o hospital, foi tudo. E a Ângela pediu demissão. Nunca ninguém mais queria ela em redação nenhuma, claro. Que é uma pessoa, foi atribuída a matéria a ela, uma pessoa que escreve uma matéria desse jeito. Foi caso, a BI abriu sindicância. Hoje em dia nas universidades você vai, é dito que o que não se deve fazer. Sim, isso virou virou um case como não fazer, né? Como não fazer jornalismo. E não é igual hoje em dia, né? Hoje em dia você poderia pedir pro cara tirar do ar, né? Tirar do... Lá não, tá impresso, já comprou, já vendeu. Já não exemplares. Foi um sucesso de vendas assim absurdo dele. Exato. E fizeram isso para vender, sabia o que vender. Mas foi uma coisa muito... como a internet também expõe, mas também protege, se for para pensar. Foi um sucesso financeiro e um sucesso para a marca. Para a marca, grande. Um prejuízo um prejuízo financeiro no final da conta. Da conta vai embora. A marca podia agora, se eu fosse a marca, eu teria pego até a série... Aproveitado a série e falar, olha só, a gente reviu, a gente não é mais assim, a gente fez isso lá atrás, né? Não acredito que... Não rolou, mas assim, se eu fosse a marca... Eu teria uma boa chance de reposicionar, né? Porque isso foi... E assim, é isso que você falou, é impresso. A pessoa, tanto que os fãs do Cazuza têm revista, né? Diz uma coisa, quando é que você começou a dirigir? Foi natural, assim? Não? Mais ou menos. Eu, na verdade, eu sou antropóloga. Eu fiz antropologia, fiz ciências sociais na graduação, aí eu fui fazer um mestrado de antropologia, eu fiz mestrado na UERJ e depois eu fui fazer um doutorado no Museu Nacional, que é da UFRJ. Quando eu estava nesse íntere do mestrado e doutorado, eu conheci
na UERJ, uma professora que tinha vindo da França, e ela tinha um professor, um professor francês de uma escola francesa de antropologia, que trabalhava com antropologia visual, que eram documentários com olhar antropológico. O que é o olhar antropológico? Que buscam conhecer o outro, a outra cultura, a outra realidade, que acreditam em pontes, que a gente pode, sim, dialogar e tentar conhecer, né, sem se apropriar o que é o outro pensa, como é que o outro vê o mundo, em termos simbólicos diferentes. E eu fiquei muito encantada com isso, me candidatei a uma bolsa, ganhei uma bolsa do CNPq pela universidade para estudar antropologia visual na França. Que legal. Quando eu cheguei na França, eu tenho um documentarista que também é antropólogo, chamado Jean Rouch, que era um grande mestre de antropologia, que estava dando um curso. E aí eu fui fazer esse curso de documentário com ele. Aí ali eu fui mordida por um bichinho, que quando eu voltei, eu fiquei lá quase 4 anos, quando eu voltei, eu já estava no doutorado, não sei o quê, o Eduardo Coutinho, que é meu grande mestre na vida, eu tenho alguns mestres, assim, mas o Coutinho foi um grande. Ele tinha lido a minha tese de mestrado e queria transformar minha tese de mestrado no audiovisual. E aí a gente era sobre religiosidade, como que os evangélicos estavam, até o trânsito religioso, como as pessoas saíam da Umbanda, iam para a igreja evangélica, depois voltavam. Alguém lançou isso há pouco tempo, eu vi agora, inclusive na Miriam Leitão, uma jornalista que lançou um livro falando sobre isso. Vamos ver. Aí ele fez um filme doc chamado Santo Forte, foi baseado na minha tese, onde eu sou pesquisadora, sou assistente de direção e sou consultora. E aí, nesse filme, foi que eu comecei. Aí, depois desse filme, eu ganhei um prêmio da Rio Filmes para fazer um filme sobre uma pombagira, que era um curta. Ganhei o Tudo é Verdade, ganhei o Festival de Berlim, uma mostra chamada Berlinale, ganhei melhor direção em Pernambuco. E aí, o Hermano Viana, irmão do Herbert Viana, que é antropólogo também, a gente tinha o mesmo orientador, me chamou para trabalhar com a Regina Casé. Aí eu entrei, a Regina estava terminando o Brasil Legal e começando a Muvuca. E aí eu entrei para criar e dirigir coisas na Muvuca. E aí depois da Muvuca em diante, foram 12 anos com a Regina Casé. E aí depois da Regina Casé, teve um cara que foi muito importante na minha vida, chamado Luiz Glazer, que é um diretor de núcleo da Globo, que me chamou para ir trabalhar com a Xuxa. Aí eu fiz Xuxa durante muito tempo, dirigindo a Xuxa, que foi muito... Aí que eu peguei essa experiência de show, de multicam, de fazer ao vivo, de cortar, e sempre uma coisa de criando quadros e de também trabalhando na técnica. Basicamente não esfriar o programa. Sim. Deixar... não esfriar, não é mornar. Você ficar sempre estando ali no negócio. E aí teve um lado que eu brinco, né? Porque teve uma coisa legal que na antropologia, no documentário, a gente está falando muito para um nicho. Infelizmente, a gente não é uma coisa que você vai chegar no monte. Quando você vai para a TV aberta, você está falando com a galera. Então, você conseguir traduzir a sua linguagem, às vezes, um pouco mais intelectualizada ou mais reflexiva para todo mundo... Era muito legal isso também, né? Aí depois eu fiz Na Moral, fiz video show, fiz uma porrada de coisas na Globo, e até que me chamaram para fazer um projeto com a Cissa Guimarães chamado Viver com Fé. A Cissa tinha acabado de perder o filho, e o GNT queria um programa dela falando sobre fé e espiritualidade. Aí eu formatei o programa, a gente fez 4 temporadas e escrevemos um livro juntas, que é um livro que foi um sucesso de venda, ele foi classificado como um livro de autoajuda, que é Viver com Fé, Histórias de Quem Acredita. São as histórias que a gente escutou no programa. Maneiro. E só que eu escrevi do ponto de vista de como é que a gente vivencia, como aquilo tocava a gente, como é que foi olhar por trás das câmeras e conhecer aquelas histórias. E foi um estouro de venda o livro, foi muito grande. Nesse momento eu já estava fazia bastante coisa com a conspiração, eu fui indo para Pay TV, assim, porque era onde você podia ser mais autoral, formatar mais coisas. E aí, de lá, enfim, aí fui Viva, Multishow, fazendo várias coisas, Rock in Rio. Viu? Rock in Rio teve participação no 40 anos lá, né? Ela fez o doc. Ela fez o... Rock in Rio, a história que chama, que foi a história que é maravilhosa, o Roberto contando. A história do Roberto a gente, enfim, né, tem até um projeto de história da vida dele, porque a história... muito eu acho que é um capítulo, eu acho que o Rock in Rio é um capítulo da vida do Roberto. É muito foda. É um capítulo muito, marcante, né? Mas tem árvore, tem The Town, tem Sinatra...
Tem Artplan, tem outras Tem a coisas que ele história fez. do pai, né? Que Do foi Abraham, né? muito forte. A história do Roberto passa por uma história de família muito forte, né? O pai dele era um cara que cuidava da cidade, um cara que inventou um programa que, para vender, ele inventou um programa de televisão. E simplesmente a abertura do programa de televisão dele era uma orquestra comandada por Tom Jobim. Era assim, era tudo de umas coisas, sabe? Eu vejo ele fazendo as piras dele lá, fazer uma cachoeira de não sei o quê, fazer não sei o quê. Você acha que não pode realizar, o cara vai realizando. E ele conta as coisas com muita emoção, né? Então Rock in Rio foi uma de entrar dentro da história do festival. E como é que o festival, como o Roberto também é muito... Eu sou muito fã do Roberto, assim, porque eu acho que as pessoas às vezes não conhecem ele de perto para entender... né, ele mesmo, assim, porque ele é um cara de uma sensibilidade única, que a gente não vê muita gente com a sensibilidade do Roberto Medina por aí, não. E o Roberto, ele tem um negócio que ele sente a história, né, o negócio é na pele dele. Então ele percebe coisas que acontecem no Rock in Rio que teoricamente ele podia nem achar o mais legal, mas que ele entende que aquilo ali está no campo, que aquilo ali está na vida, que ele tem que levar aquilo. Isso é de verdade foi. E tem coisas que você pensa, que ele pensa, assim, que ele fala, a gente, pô, isso não vai dar certo. Isso não dá. O Espaço Favela foi isso. Ele falou, ele teve ideia no Espaço Favela, foi em 2019, se eu não me engano, teve uma guerra na Rocinha. A gente ficou tudo parado. Lembra, cara? A gente estava, me lembro que pra gente passar, foi 2017. Foi 17? Foi 17. Ah, foi 17. Porque 19 eu fiz o cálculo eletrônico. 17 que a gente fez o Digital Stage. E foi 17 que teve cara, e lançou 19, é isso aí. A minha casa, eu morava no Alto da Gávea, tinha tanque na porta da minha casa, que era perto da Rocinha. Pra eu passar, eu tive que vir, lembra? De metrô, não sei o quê. Quando eu chegava na Cidade do Rock, parecia que eu tava entrando na Disney. Era um outro universo, parecia que era uma cidade paralela. Sim. Ele passou pelo mesmo que eu passei para chegar na Cidade do Rock, só que ele transformou nisso. Ele falou, essa realidade não pode estar à parte do festival. Ele quis mostrar, então assim, ele não quer falar o favelado como coitadinho, não. Ali tem gastronomia, ali tem cultura, ali tem arte e tal, então assim, a gente tem que retratar aquilo. Ninguém tá fazendo um favor. A gente tá mostrando que aquilo ali é cultura, assim, tudo funciona. Não, e no 2019, a transmissão que eu fiz pro BIS, que era do palco eletrônico, a gente fizeram a besteira de botar só uma câmera no palco Favela e sem áudio, com áudio só de microfone duro, sem estar com LR da mesa de som do que rolava lá. E quando a gente botava ali pra gente fazer uns flashes, quando a gente entrava com flash do palco Favela, o Twitter ia lá pra cima, as redes sociais do BIS e do Multishow iam lá pra cima, a galera queria mais. Só que a gente não tinha recurso técnico. Não tinha como. Pra dar mais. Depois aí virou. Inclusive o Quebrada no The Town, que foi aquele palco que tava do lado do clube. Sim. Cara, quando botaram o Belo lá, no último dia, assim, faltou espaço e as pessoas estavam reclamando porque o pé não chegava lá no final. É isso. Era um mar de gente. Não, cara, esse cara é tão foda que agora, assim, tem um monte de gente junto dele, Luiz, Zé, tá todo mundo, Ricardo, Luiz Justo, tá todo mundo ali dando coisa. Mas tem uma sementinha, Roberta, né, tem a sementinha, Rodolfo, que é ele. Ele é ele. Você vê assim, quando bota agora Gilberto Gil no palco mundo, me emociona. Sabe, o Gil tá num momento da carreira incrível, com uma turnê linda. O cara vai deixar passar? Não, vai botar lá. É verdade. Né? E você pode ver, se você for pensar no target, no brand, nas coisas, talvez o Gil não seria mas o que ele está apresentando artisticamente... Mas muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Eu acho que o Gil é... E o Gil, uma coisa muito boa, que ele tá renovando a minha sobrinha de 19 anos, que fez ontem, a Carol, um beijinho pra você. Ela tá louca pra ver o Elton John, por exemplo. Pois é, olha só. Ela tem 19 anos. Então, assim, ela tá não passa na cabeça dela não ver Elton John. Então, vai ser muito bom, porque eu acho que um festival mainstream que nem o Rock in Rio tem que trazer quem é bom. Sim. Né? E assim, o Gil tá aí voando, cara. Não, e eu acho que outra coisa, a gente como produtor quem faz cultura, né? Quando a gente faz cultura, a gente tá fazendo arte, seja produzindo evento, seja fazendo música, seja por trás de séries, tendo ideias, a gente tem eu acho que a gente tem que ter um compromisso de produção de memória, sabe, gente? Isso, criar. A gente tem um país riquíssimo culturalmente. Se a gente não encara de frente, vamos criar memória, vamos construir o nosso legado, né? A série do Rock in Rio, pra mim, é isso, é a construção de uma memória.
importante ali. Quem quiser saber a história do Rock in Rio vai saber onde acessar, que vai ter a história ali. É uma história que é viva, que continua. Né? Ele foi considerado o festival patrimônio né, histórico da cidade do Rio de Janeiro. Olha só, um festival de rock. Patrimônio histórico Tem até no último, a última coisa da série que entra até. É incrível isso, né? E a gente, então, acho que tem um compromisso meu de trabalho, de tudo que eu faço, seja na coisa mais aberta, mais mainstream, seja mais autoral, de ter sempre esse compromisso de contar as histórias. Né? O que eu faço, na verdade? Eu conto história. Sim. Eu vou contar história num quadro, num programa de variedades, eu vou contar história num livro, eu vou contar história num filme, num longa, numa série. Mas, assim, todas essas histórias que eu conto, meu compromisso muito é botar essas histórias no tempo. Para que você possa, sua filha, vamos assistir junto, né? E você entender que naquela época era daquele jeito. Sim. E que hoje o Rock in Rio, na verdade, ele é patrimônio cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro. Tem alguma dessas histórias aí que você se arrepende de ter feito, Everest? Não, ainda bem. Porque eu escutando você falar aqui rapidamente. Eu acho que ela não faria. Tudo que você fez encanta você, assim. Mas eu acho que ela não faria. Eu tive uma experiência, assim, eu não me arrependo de ter ido com a Xuxa pra Record. Mas eu tive uma experiência muito ruim na Record. Entendi. A Xuxa, eu não me arrependo nunca de ter feito nada com ela, tenho paixão. Mas, assim, lá na Record foi muito ruim. Porque a gente vinha de uma estrutura Globo que tinha tudo, criou uma expectativa muito grande e eles mudaram as regras do jogo e não combinaram com a gente. E a gente teve que se adaptar e foi muito cruel pra gente. E aí eu saí de lá, eu fiz uma coisa que foi muito legal, que eu não falei aqui, que é essa coisa de Multicam, que foi dirigir a transmissão da abertura das Olimpíadas, da abertura e do encerramento. Né? Tiveram 3 diretores, que foi o Andrusha Waddington, a Dani Thomas e o Fernando Meirelles, que criaram um espetáculo. Esse espetáculo criado, ele tinha que ser filmado para 144 países, que o sinal era ao vivo, tudo ao vivo, e com multicam. Eles vêm de uma onda de cinema, de lente fixa, de câmera, plano, contraplano, corta aqui, muda a luz, faz aqui, que também sei fazer. Mas eles não têm essa experiência do você ter ao vivo, você ter TV. 57 câmeras filmando aquele evento ali, só que tinha que ser do jeito que eles tinham pensado. E aí, eu tinha a obrigação, era a OBS, que é Olympic Broadcast Service, que é a empresa que faz as transmissões, né, que não é uma experiência ao vivo, live. Não pode ser videotape, não pode ser gravado. Todos os países têm que saber que naquela hora, naquele país, a gente está com aquela abertura ao vivo, de verdade. Então, foi uma experiência incrível e louca, porque eu fazia um storyboard a partir do olhar dos 3 outros diretores. E eu tinha que mostrar para eles que eles iam lá com a lente... isso aqui eu vou fazer com uma lente 40, que eu quero essa profundidade... E eu tinha que falar, cara, eu tenho lente zoom pra fazer essa porra. Como é que eu vou mexer nisso pra ser ali a hora que você quer, que tem a Gisele Bündchen andando e a perna dela, e ela olha pro piano, que tá Tom Jobim, o Daniel Jobim cantando Garota de Ipanema. Eu quero ver o olhar dela passar pra cá, fazer... Então foi muito bacana, foi muito desafiador, porque tinha uma cultura de ao vivo diferente da nossa cultura de ao vivo. Porque tinha grana... E lá fora, eles fazem umas coisas incríveis, que quando você está fazendo ao vivo, você canta, né, a câmera. O que ela está fazendo aqui, que tem a câmera que está vocês dois, tem a câmera aí, que sou eu, que ela vai cortando. Você imagina você fazer isso com 57 câmeras. Várias coisas ali. Você tem um planejamento de fazer isso, né? Só que aqui a gente tem muita cultura do ao vivo, do futebol. E você vai no lance. Você não sabe de onde você vai na bola. Você vai no cara que está ali. Você está sempre atrás da bola. O show, a gente demorou muito para entender que show não é assim. Você não pode ir só no lance, você não pode ir atrás da bola. Eu tenho que decupar antes. Eu tenho que ouvir aquela música antes. Pra você ter uma ideia, o Rolling Stones, quando ele viaja ao mundo, ele viaja com o diretor de corte dele. É o diretor que sabe que naquele solo ali vai do baixo para a bateria, para a guitarra e volta para... E que faz no tempo da música. Né? O que você vai cortar um show, você tem que cortar show no tempo da música. Né? E aí, então, assim, essa experiência a gente aqui faz muito no improviso, que é ótimo às vezes, né? Lá a gente ensaiava antes, então cada câmera, das 57 câmeras que eu tinha, cada câmera ele tinha um laptop, um iPad, um tablet, com os planos que ele faria.
que ele ia fazer. E eu tinha o show inteiro decupado pelo número das câmeras. Eu sabia que quando a Anitta estivesse cantando com o Gil, eu ia estar na câmera 3, na 4 ou na 5, e tudo planejado. Assim. Ensaiado e aí... Tudo ensaiado. Eram ensaios, gente. Era, assim, era noite, eu virava noite naquele Maracanã. Para ensaiar, para ser... Porque eu tinha uma equipe que não era minha, era uma equipe toda inglesa, já habituada a fazer isso em 140, assim, em todos os lugares do mundo, em todas as Olimpíadas, é uma equipe fixa, e cada país eles pegam uma pessoa do lugar que é ligada à criação do show para fazer essa direção da transmissão. Então, só que eu era ligada na criação do show, mas eu tinha essa equipe que eu tinha que dirigir, de acordo com o método deles. Então, eu tive que aprender esse método. E para minha vida foi riquíssimo, porque depois quando eu fui fazer um palco de Digital Stage no Rock in Rio, eu já sabia, eu já estava com essa cultura do que cortar, de como cortar de um outro jeito que não fosse um jeito de ir na bola, de ir no lance. Sim. Sabe, quando eu fui dirigir o Globo de Ouro, que foram, o Viva refez Globo de Ouro, quando eu fui dirigir um doc sobre o encontro do Gil, do Nando, da Gal, eu já olho para show, vou filmar de um outro jeito. Isso foi muito legal, assim. Então eu acho que eu tenho, enfim, tudo isso para dizer que eu tenho 2 caminhos, assim, na carreira do audiovisual. Quem é hoje, da nova geração, que é muito bom em direção, então, seja de show, seja de doc? Porque eu vou te fazer essa pergunta. Antigamente, na minha época, eu sempre fui o cara que lê os créditos. E de ler tudo, porque eu gosto de saber quem fez. O Luiz Legei era o cara que fazia tudo que você possa imaginar de show. Tudo que tinha Luiz Legei era o cara. Eu acho que mudou um pouco a cultura, né? Então, por isso eu te perguntando. Aí depois, por exemplo, eu tenho um cara que eu gosto bastante, eu acho muito talentoso. Eu acho ele muito simpático também, que é o Raoni. Sim, o Raoni agora ele foi em Portugal, né? Ele fez muita coisa. Isso. Então, assim... Cara, tem o Pedro Sequim, que é um cara que eu adoro. Pedro é muito bom. Pedro é muito bom. Tem o Rodrigo Nascimento. Tem meu grande parceiro da vida, que tá aí de responsável pelo show do Gil. Agora vai fazer Diogo Nogueira lindamente, que é o Rafael Dragô. Rafael tá chegando ali, ele tá voltando para esse universo do show. Ele fez Criança Esperança há muito tempo, fez muita coisa legal lá na Globo. E Rafael é uma pessoa até que vale a pena vocês convidarem. Boa. Tá convidado. Ele fez o Gil Tempo Rei, agora ele vai fazer Diogo Nogueira de um jeito lindo, lindo, lindo. Ele deu uma repaginada no Jorge Versilo, no último show do Jorge Versilo, que teve... 30 anos? Ele fez uma reestreia, que foi aqui no Quali Stage, e o Rafael fez. Foi lindo, e ele junta as pessoas, porque assim, gente, é equipe, né? Sim. E você faz isso, por exemplo, tem gente que só trabalha com o cenógrafo tal, sei lá, no Rio, no Brasil, né? Por exemplo, Luiz. A gente tem que falar. Cezinho. Né, o Cezinho. E a grande parceira dele, que eu sou fã, tem que falar que é a Mari. Mari arrebenta. Aí, sei lá, cenógrafo, tem o Catatal, tem umas galeras, esse Catatal é o nome dele, né? Esqueci o nome. Agora tem Dani Thomas, que é uma pessoa que vai desde co-dirigir com Walter Salles, até fazer o cenário do show do Gil, só o cenário, como a criar a direção das Olimpíadas. Você tem pessoas assim, eu acho que a gente tem uma coisa... a gente teve uma mudança muito grande na nossa cultura do audiovisual, porque a gente tinha, que foi com a chegada dos streamings, né? Porque com o streaming você teve que reinventar o mercado. E isso foi muito bom, porque começou a aparecer gente. Muita gente boa. Total. Fazendo... E é muito diferente o streaming pra TV? Eu, como leigo, assim, pra mim é só ligar. Muita coisa. Muito, porque a TV você tem a resposta ali do Ibope, do Viva. A interação com o público é muito viva. Sim. O streaming você faz, é obra pronta, é obra fechada, né? Você entrega a obra e você vai ver depois. E aí a gente está começando a entender, pelas pesquisas, como é a reação da audiência. E o streaming lá que veio, e as empresas que vieram lá de fora, Netflix, a Amazon, eles já vêm com as bíblias deles, de como deve ser contada a história, de uma maneira muito rígida. E eu acho que, às vezes, contar algumas histórias
da maneira... Tem várias maneiras de você contar uma história, né? E tem algumas histórias que a gente tem uma cultura muito própria brasileira. E a gente veio de uma cultura de TV Várias muito culturas, forte, né? várias, né? Mas a gente veio de uma cultura de TV muito forte, de novela, de coisa assim. Sim. Então, às vezes, a gente teve que reaprender a contar algumas histórias. E, às vezes, a gente tem também um jeito de contar a história que é menos rígido, que é menos engessado, que os streamers lá de fora ainda não estão... Algumas não se abrem totalmente em algumas situações, entendeu? Então, mas é uma mudança excelente, que é um desafio. É sempre que vem algo global, né, para se adaptar ao que é regional, é muito complicado, né? Isso é tenso. Até falando sobre isso, outro dia eu tava brincando com a minha filha vai fazer 10 anos, Manu, e eu falei, pô, você tá noveleira, que ela tá assistindo Carinha de Anjo, Carrossel, tudo que a gente assistia antigamente, ela tá assistindo no stream. Aí, pô, você é noveleira, para com isso, sabe aquela brincadeirinha saudável ali? Mas, pai, você também você vive assistindo série? Aí eu falei ali pra pensar. Eu falei, você tem razão. Não, e agora tá vindo uma outra revolução que são as verticais, né? Sim. As minisséries verticais. E tá bombando, as né? microséries verticais. Bombou, veio Coreia, né? Que, gente, Coreia é um case. Sim. Coreia investindo, o governo investindo em produção de audiovisual. Aí você cria uma cultura de storytelling e de uma maneira de fazer muito importante. E aí eles começaram a fazer os doramas verticais em microséries. Isso bombou, você tem aplicativos disso, assim, que bombou no TikTok, mas não só no TikTok, nesse primeiro... E aí agora, a Globoplay tá lançando agora, né? Você sabe se deu certo da Acho Jade? que agora, não sei se já... Já acabou, isso aqui acabou. Não sei te dizer. Eu fui impactado por uma série também, e tem um aplicativo que só tem essas séries. Só assim. tem essas séries. É bem interessante. Eu tava estudando isso, porque é uma maneira de contar diferente, né? E tem os tempos, enfim. É muito rápido. Muito É rápido. diferente. É. É assim, são 2 Eu minutos tenho de muito episódio. medo dessa coisa, você só sabe desse tempo só, Eu né? também. Zapeando ali, né? Desse Agora tempo. não é mais no botão, é no É no dedinho. dedinho ali, de você não entender que cada história tem um tempo, sabe? Sim. Não dá pra você contar um drama do mesmo jeito que você vai contar uma comédia. Você vai contar, entendeu? Você não vai falar vai falar de um romance. Cada história tem um tempo, né? Você pode criar um engajamento. Sim. Eu achei o nome do cenógrafo que fez que eu falei, não é Catatal, não. Eu tô dando informação errada. Tem um cenógrafo que faz maravilhosamente. Esqueci. Precisava corrigir que eu tô. Vamos achar. Catatal é um guitarrista, cara. Sim. Viajando. Não, mas aí pode ser não. Vai ser uma nova entrante aí no mercado. Então Não, você não, pode- já entrou, já já tá. Esses aplicativos já tá lá. Já entrou. Mas essa coisa também de todo mundo aprender tudo, querer tudo muito rápido, esse consumo muito rápido Eu achei estranho. né? Eu não sei, mas eu achei. Interessante? Não, eu não acho que a experiência é boa. É? Eu ver televisão. Ela eu quero reduz, ver- porque se você vai botar na tela grande, ela vai ficar sempre Não, vertical, assim, né? Não é eu vertical. quero cada vez mais me livrar disso. Entendeu? Eu tô usando por uma consulta, Catatal, não sei o que, ela vê que não é, tem outro nome. Mas você vê uma novela, você vê um jogo que. Por exemplo, quando a gente Senão ela gosta de. fica cortadinha Nós ali, somos né? flamenguistas, a gente gosta de ver jogo. Aí às vezes a gente tá num bar ou tá em algum lugar porque. É outra tá experiência, fazendo né? Flamengo. Aí você vê o jogo do Flamengo aqui, é bom? Não. Não é bom. É outra experiência. Às vezes sem o áudio não é bom, ou com o áudio. Não é bom. depende de quem E tá não é bom. E No Flamengo, sobretudo, né? Depende de quem tá o narrando. tipo de material que ela faz, por exemplo, se a gente vê o doc do Cazuza num cinema, Sim, com certeza. com som lindo, ou Aí então tem numa filme que TV, tá muito legal. feito pra Você aquilo, bota né? um fone, a experiência é outra. É outra. Sim, sim. É outra. É outra. Exato. Eu acho que a gente tem que ter muito essa medida, Cada né? um no seu quadrado, seria mais ou menos isso. E ter essa medida do que eu posso transformar nessas coisas, de que consumo é esse, e isso não quer dizer que o consumir de outra maneira vai embora, né? E sabe o que eu tenho percebido? Que tem, tipo, pode cortar, mas que tem sido abordado? É sempre o mesmo roteiro. É uma pessoa sendo massacrada, sendo humilhada, que não sei o que, depois ele dá a volta por cima. Isso. O plot tem que ser muito o mesmo E plot ali. Você não vai ter virada da narrativa. Alguém tem que ser humilhado pra Sim, depois, entendeu? Tem que ser Então, muito objetivo. Você você conseguir construir os plots da narrativa, né? Conseguir encadear uma narrativa, fazer um arco de narrativa com tempo pra ter 2 minutos no ar. Você tem que ser plot muito direto, você tem que já chegar lá em cima, você não constrói. Só que é isso, né? Você não teve um momento na série do Cazuza, tem uma cena que é o Serginho Maciel, que foi o cara que ele namorou 5 anos, contando como é que ele foi o primeiro beijo. E ele contou aquilo de um jeito muito intenso, muito verdadeiro, e a partir da música que eles estavam ouvindo, que era Cavalgada.
Então eu peguei, botei cavalgada e ele contando. E ele me deu essa ideia, porque ele me deu essa ideia quando ele me falou. Aí ele me pegou, puxou, me deu um chupão e eu parei tudo. E continuava a cavalgada. Quando ele me falou, eu gravando ele lá no set, continuava a cavalgada, eu falei, cara, já me deu. Vou pegar a cavalgada e vou intercalar com cavalgada. Isso tem um tempo, gente. Sim. Pra isso ficar bonito, pra isso te tocar, pra você entender o que eles dois estavam sentindo naquele momento, daquele primeiro beijo. E colocar no momento certo ali. Tempo. Eu tenho que ter um tempo do silêncio, do sobe som, eu tenho um tempo da fala. É porque contar história também, às vezes, é silêncio. Aí a música que vem, aí quando você pega 1 minuto, você tem que ser expectativa de bomba. Né? É igual a gente sofre, né, com podcast, vamos dizer assim, com os episódios, cortes, etc. A gente não, Emily, mais que a gente. 5 de conseguir reter as pessoas, né? De conseguir. Então, quando a gente fala da velocidade que as pessoas querem conteúdo, vamos dizer assim, acho que é isso. Que mesmo, consomem conteúdo. Cara, é uma mágica que eu acho que não tem mais volta. Assim. Mas posso falar uma coisa? Gilberto Gil, 83 anos de idade, eu brinco que ele é um orixá. Sim. Ele fala uma frase que pra mim o povo sabe o que quer, mas o povo sabe do que gosta, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Isso. Então, tem horas que, assim, você pode propor uma coisa, assim, que a pessoa nem sabe que aquilo pode ser legal, Exato. que ela quer aquilo, que aquilo é bacana. Mas, entendeu? Você não precisa a gente não pode criar, como criadores de conteúdo, seja um podcast, seja uma série, a gente não pode ficar só no que as pessoas acham que elas querem só aquilo, que elas gostam daquilo e achar que é só aquilo. Que aí a gente vai, né? Aí o que a gente não vai estar fazendo nosso papel? E não fazer por nós também, né? Eu vi uma história muito linda dele fazendo, foi ele que fez, Super-Homem dele, né? Sim. Como ele gravou, a gente já contou essa história aqui, não, né? Não. Como ele gravou Super-Homem. Como ele compôs Super-Homem. E foi assim. Eu acho que é coisa de gênio, né? Ele. Acho que o Caetano ia fazer alguma coisa e dormiu na casa dele. O Caetano já morava no Rio. E tava o Caetano, a Paula, tal. E eles queriam ir pro cinema ver o Superman. Tava no Christopher Reeve. E eles chegaram, aí o Gil não foi, porque o Gil tinha que viajar no dia seguinte, alguma coisa assim. E eles chegaram eufóricos contando o filme. Depois. Né? Contando o filme e contando que por causa da mulher, né? Por causa eu ia falar Mary Jane por causa do Homem-Aranha. Spider. E por causa eu esqueci o nome dela. Ele dá a volta no mundo, né? Ele contou, ele dá a retrocedida assim, né? Tal. Pra Lois Lane, ele conseguir salvar a Lois Lane. Aí ele escreve o Super-Homem. Cara, eu achei aquilo e faz todo sentido, né? Por causa da mulher, que ele termina a música. Eu falei, caraca. Então, assim, é gênio. É isso, a gente acha, na hora de a gente criar, né? Você tá criando o que você vai falar no seu podcast, como é que você vai contar, como é que você vai conduzir a conversa do podcast. Cara, não bota freio, né? Não vai. Faz. Aqui a gente vai no seu roteiro mesmo. Aqui na verdade, por exemplo, a gente só fez roteiro uma vez. No início. No início a gente tava Mas quando veio o Michael Sullivan, eu fiquei muito nervoso. Porra, também, né? Fiquei muito. O cara Star Quality ali. Eu fiquei muito nervoso. Não, e às vezes o convidado também se sente mais à vontade se tiver um roteiro. O Michael Sullivan, eu fiquei muito nervoso. Acho que até hoje. E o Avelar Love, eu tava em êxtase. O Avelar Love, você tava quase. Eu tava. O João Penca, cara. A gente trouxe, foi um papo assim. Não. Ainda mais esse cara aqui, né? Quase não tem cultura musical, não. De história. Eu só aprendendo. Eu faço minhas perguntas de leigo e fica. Não, esse cara aí Não, mas é fora da curva esse moleque. Eu fiquei assim, eufórico. Então, assim, a gente percebeu que eu e ele, a gente botou um roteiro a gente perde a espontaneidade. Entendeu? Tipo assim, o cara fala de uma coisa, eu não falei, mas eu falei das Olimpíadas, então não tinha isso aqui. E, por exemplo, eu não sabia que você tinha feito esse doutorado todo, esse mestrado, e nós somos quase 10 anos de amizade. Eu não sabia disso, entendeu? Então, assim, às vezes você conta a história aqui que eu também não sei, porque você já entrou no papo e vai embora. Pois é. Então... Espero que todo mundo escute Super-Homem, do Gilberto Gil, tem uma versão dele com o Caetano, que é linda, pra mim é melhor. Isso as pessoas aqui, que a gente dá algumas dicas também. E hoje ali na... Posso? Pode, por favor. Hoje ali na Conspiração,
Quais são os projetos aí, novidades que estão vindo? Cara, tem alguns que eu não posso... 2026 acabou de Isso chegar. daí vai ser delicado falar. mas assim, tem um A projeto... gente tenta, né? Tenta. A gente tenta. Tem um projeto aí que vai ser foda, que eu tô batalhando por ele, porque tem uma coisa, né? Como eu trabalho com documentário é acesso. Sim, sim. Eu tenho que ter acesso às histórias. E, gente, o roteirista da vida real é foda, né? Tem histórias... Então, tem uma história aí que... Eu vou dar só um nome, assim, chama Madame do Chopin. Chopin é um prédio de Copacabana. Sei. Já até, Tem uma eu acho história que aí até sei. Que é a história que eu tô Ia ser preparando. sensacional. Eu tô com essa história. Essa história a gente vai contar agora. Mas antes dela é um projeto pro Sport TV, junto com o Globoplay, que é um doc longa sobre a Isabel, do vôlei. A história é boa. E Pedro Bial lançou um livro lindo agora, e aí eu vou dirigir. Fiquei muito honrada de ser convidada pelo Andrucha, que no começo ia ser ele, depois por questão de não pôde se fazer, e da família dela, das meninas e do Pedro, lindo, me aceitarem como diretora para contar essa história pela intimidade também. Porque foi uma morte muito abrupta, muito cedo, de uma mulher que foi um gigante no mundo do vôlei. Muitas das coisas que as jogadoras de vôlei hoje têm, conquistam e estão podendo lutar, foi porque começou com Isabel e a Jaque lá atrás. Sim. E eu tô agora tomada de Isabel por todos os meus poros, assim. Maneiro. Para contar essa história. E em paralelo com essa outra aí que... Essa aí eu esqueci quem é. Me diz uma coisa, quem você gostaria de fazer? Contar uma história? Cara... Tem tanta gente. Eu imagino, mas tem uma história que é de um disco. Largo tudo e faço. Tem uma história de um disco que eu queria contar, que é um disco chamado Raça Brasileira. Foi o disco que lançou o Zeca Pagodinho como compositor e a Jovelina Pérola Negra. Caramba! Qual é o nome do livro? Do disco? Raça Brasileira. E outra história, essa é uma, e a outra história do Exu 7 da Lira. Que foi uma mulher chamada Cacilda de Assis, que em 71 ela incorporava um Exu, que era conhecido como Exu que curava pela música. Esse tem no filme quem é curioso com essa história, tem no filme do Chacrinha e tem no Chacrinha musical também. Eu vi. E aí, o Fábio Cavalcante e o Chacrinha levaram ele pro programa e foi um tal de baixar Exu e Bombagira e deu uma confusão, o Boni tira do ar e o Rubem Medina ia lá ser curado por esse Exu, o Exu que ela compunha o Leandro, que eu esqueci o sobrenome dele, o Leandro que era carnavalesco da Mangueira, que foi para outra, enfim, Leandro, grande carnavalesco, contou essa história numa escola de Maricá no passado, em 2025, e é um longa que eu tô namorando para fazer. Aí tem um outro projeto do Canal Brasil que eu vou dirigir, que é com a Lineker, que é uma outra mulher incrível. Mandou bem demais. Tive o prazer de ver ela ensaiar e cantar assim de perto, é um fenômeno absurdo. Então tem vários projetos, várias histórias, né? Demora pra você fazer É porque assim, eu vejo, a gente fez um projeto, depois a gente vai falar. Então, mas é muito difícil. Primeiro, é muito difícil você se desprender, porque quando você bota no ar e acabou, é um vazio incrível. Inenarrável. Né? E assim, você só pode fazer aquilo. Certo? Você não consegue fazer vários ao mesmo tempo. O que eu consigo fazer é ter vários estágios ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, eu já estou na pré-produção da Isabel. Então, eu estou no desenvolvimento da Isabel. Eu estou começando a pesquisa, né? De descobrir como é que eu vou contar. Eu já criei como é que eu vou contar a história, eu já formatei, eu criei o formato dela, vai citar, já tenho a sinopse, já sei o recorte da história, e agora estou entrando na pesquisa. Né? E aí eu vou começar a pré-produzir e filmar. Quem eu vou contar o quê? Como é que eu vou filmar isso? Qual é a cara que vai ter? Que tipo de luz eu vou ter? Que câmera? Como é que eu vou trabalhar isso? Para contar isso visualmente? Que tipo de filmagem eu vou fazer? Né? Tem... isso você faz... Isso é um estágio ali. Quando eu saí da Isabel, nisso eu tô ali construindo o meu acesso para a Madame do Chopin. Eu tô ali, peraí, fechando. Aí a produção já tá aqui fechando, vendo contrato, vendo coisas de direitos, porque eu tenho direitos, tudo. E, né, quando eu tiver terminado, estiver filmando Isabel, eu posso já estar com a minha equipe de pesquisa ali. Eu consigo fazer em etapas diferentes, mas na verdade, para filmar inteiro tem que estar totalmente naquilo. Quando eu tô no set, eu tô no set. Sim. Aí eu não faço mais nada. Eu acho que esses 9 meses, para mim, do começo da pesquisa à entrega, é uma gestação. A parte mais difícil é convencimento ali, a parte de
Cara, biografar a pessoa viva é um problemaço, Aham, porque você nunca vai, é muito difícil, né? sim. Quando você faz biografias de E aí quem já depois é com a faleceu, família. tem a família. Então, os direitos, essas coisas chegar no contrato, é bem complicado, é bem delicado, né? Sim. Então, é uma relação que você tem que estabelecer uma relação de confiança, né? Muito com a forma de você contar, né? Sim. A pessoa tem que confiar que eu acho que cada diretor, né? Quando você é um diretor, você tem um estilo, Aham. né? Então, esse seu estilo, ele é o teu cartão de visita. Então, eu conto as coisas E a Patrícia tem que fazer do início ao fim. do início ao fim. Porque ela não é o problema disso tudo. Assim, quando você grava tudo, não acabou. Aí começou, porque o trabalho de edição Sim. pô, E a gente meu grava Deus. muito mais do que a gente Não, precisa, com né? certeza. Então assim, mas aí ela falou aquilo, então tem que decupar aquilo. E aí tem então... E aí tem as aprovações. Aí também complica. É, Tem exato. as famosas Por isso que- notes agora, É. que vieram com os streamings, que são tipo, no minuto tal, vamos volta ali. Mas tem um processo, eu tenho um processo saudável com essas paradas, assim, de aprovação. Porque tem dois momentos, né? Quando eu estou sendo contratada para fazer uma obra, eu tenho um cliente, então Claro. eu tenho que agradar meu cliente. Claro. Então a gente tem que ter tudo combinado. Combinado não sai caro, né? Sim. Então vamos combinar antes, Próprio. eu tenho que ouvir. Quando é uma coisa mais autoral, que eu convenci de botarem dinheiro para fazer aquilo ali, né? Eu tenho sempre a coisa de um bom senso de saber que audiovisual, gente, a gente não faz sozinho. Audiovisual é que ninguém larga a mão de ninguém. Vamos fazer junto. Quando então, non-fiction, que né, por mais que a gente tenha roteiro, sim, mas a gente está sempre aberto ao caso, que não vem no caso, é mais que não larga a mão de ninguém ali. Porque não adianta eu ter uma ideia incrível do que vem ali, out of the blue, assim, de repente de uma ideia, aquilo vai impactar um monte de gente. Se eu não consigo transmitir a minha ideia Entendi. e fazer ela ter sentido para que eu mude alguma coisa de produção, ou porque, né, que nem fazendo lá um like stage, o digital stage no Rock in Rio. A gente botou uma atração que deu muito certo. Aham. Aí a gente vamos botar essa atração no dia tal para fechar ali. Se eu não convencer quem tá ali comigo, trabalhando, que aquilo faz sentido, eu tenho um pensamento, que tem uma coisa ali, pra que fazer, né? E voltando para esse. Quem tocar nesse assunto, que é o Digital Stage, acho que o grande trabalho da Patrícia foi muito legal mesmo, que a gente foi para São Paulo. O Digital Stage foi um palco focado, em 2017, focado nos YouTubers, né? Tá. Ainda chamados de YouTubers. E foi muito legal porque a Paty entrou nesse universo, a gente sentou com todos eles, os maiores do Brasil, assim, as pessoas que tinham no telefone, sabe? Populações de muitos estados e municípios. E o bacana foi que ela falou assim: o que você sentia vontade em fazer ao vivo? Né? Aí o grande barato é, mas o que você sente à vontade, o que você quer, o que você faz de bem e funciona. Até chegar nesse meio caminho, mas demorou tanto. Porque você vai botar um react num palco. Aham. Tem coisas que funcionam na E internet, aí mas- ela falou assim, mas isso aqui vai ser transmitido. Então, é TV. Então como é que funciona? Porque é o seguinte, ele gravar aquilo ali na câmera, ali ia fazer, editar e cortar, beleza. Aí ela falou assim, gente, isso aqui não funciona. Como é que vai ser? Então ela pegou tudo, ela falou, vocês querem... Aí foi legal, porque ela falou assim, eu preciso de 2 hosts. Que não tenham pudor algum. Sabe? Que assim, se tiver que se tacar no chão ali pra fazer... Aí foi o Marcão e a Bruno Luiz. E é comigo aqui. Isso, o no tempo palco. inteiro, faz isso, faz aquilo. Legal. Então assim, você pegar o Pyong, que faz mágicas e Gente, hipnotiza lembra ele hipnotizando Lembra? ao vivo? ao vivo. Então foi um sucesso, cara. Foi um sucesso de verdade. Aí ela chamou, cara, tem que ter humor, chama os barbichas. Sabe? Botamos o Maurício Meirelles. Aí começou a vir uma galera. E todo mundo queria e todo mundo quis participar. Então, assim, ninguém não teve ego ali. De ninguém. Todo mundo aí, o Whindersson estouradaço. Nem do Rock in Rio, né? Porque é muito bacana um festival como o Rock in Rio. Aí fizemos percebe uma tendência ali, abre um espaço dentro do lugar Por isso que pra... todas as tribos estão ali, né? fizemos um backstage muito legal pra eles, com a cara Foi deles. demais. Então, assim, cara, foi uma parada. Essa liberdade E a artística. ideia veio desde A ideia veio do Rock in Rio. do Rock in Rio. o Rock in Rio mesmo. Foi. Rock in Rio tem uma equipe de criação muito forte, assim, Sim. né? A galera que trabalha lá e Celso tem muita responsabilidade nisso. Porque acho que no Rock in Rio ele bota uma mosquinha nas pessoas que trabalham lá, de ninguém ficar só no seu quadrado, né? Todo mundo tem ali um espaço. Todo mundo pode de dizer, contribuir de pra fazer. É o que pensa. E ali acontecem coisas impensáveis, Sim, né? sim, Porque sim. vem do próprio Roberto que pensa umas coisas. Muito pensado. Então isso ele começa a contagiar as pessoas. É, que eu acho interessante pelo pouco que eu escuto, não só do Celso, mas da Ana também, que eu conheço bastante ali de Rock in Rio, é que
o Roberto ele tá sempre aberto, né, pra ouvir, né? Isso é importante. Muito. Né? Ele Não sabe só o o que Roberto, ele- mas o... Ele sabe o que ele Júlio, quer, mas ele também quer o que não sabe. Essa aí, a Gilberta de novo. É. Bem legal. É que bem por aí. o grande barato lá é o seguinte, não, eu tenho uma frase que eu falei assim, todo mundo dizia que eu tinha muitas ideias e que às vezes os horários das ideias eram ruins. Quando eu entrei no Rock in Rio, eu descobri que não ter ideia que é ruim. É isso. Entendeu? É isso. É aquela não velha tem frase, ideia. as ideias dos estagiários são as melhores, lembra? Que... E, cara, às vezes e muito, É muito... assim, depois, lá que a galera tem uma parada que tem ideia, tem, então faz. Faz. Isso, eles te dão o que fazer. Tipo, Faz. aquelas mesas do Rock in Rio enorme de reunião. Aí você cria líderes, né? Você cria quer? monstros, né? Vamos dizer assim. Não sei fazer, então vamos fazer junto. Mas você vai tocar. A ideia não é sua? É teu. Então, cara, faz. Mas é isso aí. E é muito legal porque as pessoas vão. Por exemplo, a minha diretora faz muito isso. É isso aí, tá legal, beleza, faz. Sabe? Você precisa fazer. É viável. Sabe? Faz. O Roberto é assim, o Justo é assim. E isso é o tempo cultura inteiro da empresa, incentivado a fazer. É né? muita cultura da empresa. E quando você vai ser parceiro dessa empresa, trabalhando como parceiro convidado da empresa, você não tem como não se contaminar para essa cultura. É. Porque aí você funciona se você se contaminar para essa cultura. Porque né, você tem que fazer o que. Isso foi muito legal. Quando eu soube que a parte dirigiu o doc do rock, eu falei, cara, que maneiro. A gente se falou no telefone. Eu falei, tinha que ser você mesmo, porque você tava ali dentro há muito tempo, já tá dentro há muito tempo. E aí eu já sabia das coisas, né? Tipo, mas pra ali foi uma experiência incrível, foi entrar na família. Foi entrar mesmo na coisa do. Eu me lembro que estava na pandemia, quando eu fui entrevistar o Roberto, a primeira coisa que a gente fez foi uma entrevista grande com ele. E ele estava na criação já desse doc, desde dos roteiros, a aprovação dos roteiros, nas conversas, tudo isso. Que não foi um processo fácil, porque eu fiquei tão fascinada por ele, que no primeiro roteiro que eu fiz o roteirista fazer e conduzir a ser feito, falava muito mais sobre a história dele, da família, do que sobre o festival. E aí o Multishow falou, não, a gente quer a história do festival. Não é? Porque é tão fascinante a história, e a gente teve que dar um passo para trás e ir para... Quando eu entrevistei ele na pandemia, tava todo, teste de Covid, todo mundo não sei o quê. Na hora de eu conversar com ele, cara, eu falei, vou tirar máscara. Eu não posso conversar com essa pessoa, querendo saber a história da vida dela, com ele me olhando só por aqui, né? Tem que me ver tudo. Aí ele foi foda, porque ele falou, eu já tava testado, ele topou tirar máscara, cara, que a gente tinha uma coisa. E aí foi uma conversa que, desse universo, imagina, os câmeras, todo mundo vestido assim, só eu e ele sem máscara. Então foi muito. Eu acho que isso teve visualmente, eu conto isso, porque teve uma coisa de um encontro de nós dois, sabe? Sim. Legal. Do interesse pela história dele, do meu interesse pela história dele, pela maneira dele contar a história dele, pelos highlights, porque tem um cara chamado Carlos Nader, que é um diretor, videomaker, um cara muito bacana, que ele sempre fala, você contar uma história é você botar o ponto de exclamação no lugar certo. Então, assim, o Roberto, e quando eu estou entrevistando, conversando com uma pessoa para os documentários, quem bota o ponto de exclamação não sou eu, é a pessoa. Eu tenho que ouvir a história e saber que conduzir para ir para o caminho que eu sei que interessa no todo. Mas e o Roberto é isso, ele vai contando, quando ele conta do que foi o sufoco para levantar o primeiro Rock in Rio, a política, o governador do estado contra ele, por uma briga que não era dele, que era da família, que ele estava gerando ali de coisa. O que foi a lama do Rock in Rio, que virou folclore, virou história? Essa lama foi um desespero no começo. Naquele dia, né? Naquele dia de todo mundo. E como que depois essa lama virou um negócio, e o Rock in Rio, como empresa, sabe fazer isso muito bem, que é construir o legado da memória. Né? Pegar essa lama, depois lá eu tenho ela na minha casa. Quando foi depois... eu tenho ela ali até hoje. Você sabia que essa história foi minha? Sabia. Sonho meu. Sonhei. Quer dizer, sonho seu. Isso, construir legado. Construir legado é o deixar legado, na verdade. Não só construir, mas deixar. E é isso. E criar, como você diz, né? Não são fãs, né? Como é que não, nós não temos clientes, temos fãs. Não temos... Cara, e realmente, eu sou um cara que virei fã. Né? Eu sou meio pagodeirão, né? Meio samba, mas ali eu quero ir todos os dias. Eu também adoro. Todos os dias. Na roda de samba aí. Nossa, eu quero ir no evento teste, eu quero ir no passagem de som, eu quero ficar ali naquele mundão ali 7 dias, 7 noites e curtir, cara. E é o que os caras sabem fazer. Então, essa história desse disco Raça Brasileira que eu tô falando, que eu quero isso contar, não conhecia. É a história do pagode. Eu quero contar a história do pagode no Rio a partir desse disco. Depois procure. Esse disco é um negócio que chamava Pau de Sebo, que é da RGR, que era assim, eles pegavam várias músicas que não tinham entrado nas compilações, nos discos autorais, e juntavam e lançavam. Esse foi
não sei o que, Manhães, esqueci o nome dele. Manhães. Não dá pra você fazer logo isso, pra gente saber como é que vai Gostei ficar? demais disso. Tô correndo atrás. Adorei. Eu conheci Eu vou uma. fazer. Eu conheci Eu uma. quero contar a história do pagode no Rio, cara. Tem que contar. Eu conheci uma menina chamada Cris, quem apresentou foi um brother meu, o Gui Schwab, que ela lançou um livro chamado 1985. Não terminou, quase isso. Não, e assim, foram os principais discos lançados naquele ano. Olha. E cada artista, por exemplo, o Gui Schwab escreveu sobre o disco do PPU. Então, assim, bárbaro o disco. Então, isso me chamou a atenção. Mas imagina, você fazia um doc de um disco que lançou o Zeca. E a Pode ser Jovelina? tema de rock, então? Depende do recorte, tudo pode. Depende do recorte. Se você tem história boa pra contar, dependendo do dog, é história pra contar. Sim. A história desse disco é incrível. Tem Zeca Pagodinho com sucesso, tem Jovelina, tem tudo, e da parte dele, você tem a história da mesa, do pagode mesa, do Rio. Da galera ali. Gente, isso aí você vai ser um doc popular que todo mundo vai querer ver. Não é uma coisa, não é... Eu já quero, nem tenho. E é construir a história, né? É mostrar olha a história que já existe, que eu não tô... É falar de Rio de Janeiro, pô. Vamos falar. Exatamente. É isso aí. Animal. E vamos falar de... Pô, pagode vai na nossa veia, né? Coisa boa. Adorei, tá vendo? Não... Tô falando que todo o seu é sensacional, cara. Cara, Só a gente deu uma sorte incrível mesmo, porque... Eu vou te ser sincero, cara, eu sou muito fã dela, eu gosto muito do trabalho dela, eu aprendo muito com ela. E é o jeito como você olha, é o recorte que ela falou. Às vezes você olha um recorte que pode mudar a vida, pode mudar um sentido, entendeu? Então, assim, eu acho legal. Salvar. Exato, mas eu acho legal isso, é como eles fazem pra mostrar histórias. Sim. Sabe? E isso inspira, cara. Você às vezes não pode gostar do que o Cazuza viveu. Mas é a vida dele. Você precisa nem E ela mostrar. Quantos caras por exemplo, eu não tô preocupado com a vida pessoal do Cazuza porque ela não me interessa. Sim. Mas a música dele é maravilhosa. Pô, vai ter o Barão agora aí com formação original, eu vou querer estar lá, com certeza. Por quê? Porque fez parte daquilo ali, o Cazuza faz parte da minha formação musical. Entendeu? Que eu não gosto. Beleza, você não respeito que você não goste. Também não gostaria de ter feito o que ele fez. Muito doido, né? Sim. Né? Acho que tem que ter uma visão assim da vida muito desprendida. E é dele. Cada um sim, ele é o CPF dele que fez isso, cara. Não tem nada a ver com isso. Agora, o que ele deixou, né? Agora, a música que o cara faz, o que ele deixou pra gente, o conforto. Você sabe que quando o Beija-Flor ele escreveu a primeira internação dele, que deu teste falso, que ele não tava com AIDS. Isso. E aí a esperança dele ali. Aí quando ele tá morrendo no CTI, ele tava cantando Ideologia, porque ele tinha acabado de gravar uma demo na primeira grande internação dele, que tava fudido com o Frejá. Depois, quando ele tá morrendo, ele escreve Cobaias de Deus. Ele escreve uma música que foi uma música que eu batalhei pra Bethânia gravar de todas as maneiras, mas não consegui por causa da agenda dela, que é Quando Eu Estiver Cantando. Né? Quando eu estiver cantando, não se aproxime. Quando eu estiver cantando, não fale comigo. É a coisa mais linda do mundo, porque quando eu canto, eu tô cantando pra Deus. Enfim, é lindo, assim. Não é à toa que agora, nesse ano, vai ter o prêmio da música, vai ser Cazuza. Não sei se é um spoiler, ou acho que o Zé Maurício já abriu. Assim, eu acho que as pessoas criticam muito as coisas e sem falar do produto fim, né? O que o Cazuza é? É um músico. O que ele faz? Ele é um... Então, assim, é isso. Né, você consome aquilo. Porque eu não gosto do Neymar. Cara, beleza, mas ele joga bola. Isso é inevitável. Futebol é inevitável. Ele é bom naquilo que ele faz. Então, assim, cara, vamos parar de criticar e vamos ver o que as pessoas fazem de bom e tentar impulsionar, né? Às vezes você não... gente, de alguma maneira. Exatamente. De repente, não criticar já ajuda muito, né? né? Olha pra sua vida, pô. Né? Olha pra sua vida. Bora viver, né? Eu tô ficando meio cansado. Não sei que eu tô ficando meio cansado, porque assim, tá muito chato, cara. Tá muito chato, tá chato. Todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Tudo, ninguém faz nada. Dá uma de Glória Pires, né? Não tem opinião, não tem. Todo mundo chato, tá chato, cara. Tá chato. Você não pode fazer nada que você já é julgado. Não, você não é julgado, você já é condenado antes de ser julgado. Sabe? Então, assim, tá chato. Chato. Eu espero que você que esteja vendo isso aqui, está muito chato. Não sejam chatos. Vamos melhorar junto. Pequeno desabafo. Eu fiz igual o Michael aqui agora. Você deu uma... Deu de Michael aqui. Tá bom. Mas eu queria... Já até passou do tempo, porque o papo aqui, se deixar... a gente faz um doc aqui, que vai ter muito recorte. E assim, amiga, muito obrigado mesmo. Papai do Céu te abençoe, te ilumine. Meu coração, foi um prazer conhecer o Antônio. Tamo junto. Você também, e assim, continua fazendo isso. Acho que... já te falei, sou muito seu fã. E assim, é muito prazeroso ver
os créditos. Eu gosto de ver que vejam créditos. Não, mas é verdade Patrícia mesmo. Guimarães Pra tá saber escrito. quem faz. E assim, cara, ela tá em créditos pra caramba e você tem crédito comigo. Entendeu? Eu amo. Entendeu? Muito Obrigado obrigada. mesmo, muito obrigado. Não, valeu, Tá? cara. Valeu. Você. Obrigado. Muito obrigado, Tati. muito obrigado. Gente, isso aqui Gostoso. tem que ter a parte 2, que ela é Vai ter a tua, fenomenal. vai ter dois. É. Tem Traz o esse seu, traz nome. o que você Rafael Dragô. Vamos trazer os dois. Rafael Aí. Aí faz os dois Vai juntos. lançar Diogo É Nogueira isso. daqui a pouco. Bora, e vamos ver os dois. traz ele aí. Então tá Tá fechado. bom? É isso, minha gente. Mais um episódio todo seu, podcast. Que episódio. Curte, compartilha, ajuda a gente a crescer e trazer conhecimento, que é o que a gente quer fazer. E a gente quer melhorar, né? Pô, muito. Parar de reclamar e melhorar, não é isso? Pô, por favor. Porque quem reclama, clama duas vezes. Olha, não olhe pro coleguinha, olha pra você. Exatamente. Né? Valeu, gente. Até o próximo. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Se ajeita aí, que o papo é todo